Que belíssimo jogo do PSG, 4-0, hein, para cima da Atalanta, estreia de campeão nessa fase de liga. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, alguns destaques individuais, algumas curiosidades assim interessantíssimas sobre o Marquinhos e, claro, um pouco de como eu vi, de como eu vivi essa partida entre PSG e Atalanta. Tem algumas coisas bem interessantes para a gente falar por aqui. Não deixa de deixar o like por aqui, de conferir se você está inscrito no canal e, claro, comentários são sempre bem-vindos. Vamos começar só passando rapidamente com o que a gente teve para relembrar. O Marquinhos marcou o primeiro gol logo aos 3 minutos, depois que Kvaratskhelia, Nuno Mendes, aí já no segundo tempo, Gonçalo Ramos. A gente ainda teve o Barcola perdendo um pênalti e eu quero falar sobre isso nesse vídeo, porque o aproveitamento do PSG em penalidades não está bom não, e a gente precisa falar sobre isso, hein? Luiz Henrique tem muitas qualidades colocadas e assim em evolução nessa equipe, mas acho que é algo que precisa ser treinado e de alguma forma diagnosticado aí o que está acontecendo. A gente vai falar sobre isso. Antes de chegar nesse ponto, foi um PSG que entrou em campo com desfalques importantes, né? Não tinha o Dembélé, não tinha o Désiré Doué, e a gente não tinha exatamente certeza de como chegaria o Kvaratskhelia, mas o Kvaratskhelia vai para campo, e aí o Luiz Henrique coloca o seu PSG quase de gala, porque ele vai com Chevalier no gol, com Nuno Mendes, que fez assim uma partidaça, na verdade o Nuno Mendes na esquerda, obviamente, fez uma partidaça, autor de um dos gols. Hakimi na direita, a dupla de zaga com Marquinhos e Pacho. No meio campo, João Neves, Fabian Ruiz e Vitinha, PSG de gala. E aí foi com Kvaratskhelia, Barcola e o Mayulu, que ganhou essa vaga de falso 9, deixando muito claro, inclusive, a preferência do Luiz Henrique por um jogador de mais mobilidade e que faça esse papel de falso 9 e não da opção pelo Gonçalo Ramos, que aí sim é um verdadeiro 9. A gente já sabia disso na temporada passada, mas fica cada vez mais claro quando o Luiz Henrique escolhe um jogador de 19 anos, que, claro, começa a ter experiência, ele inclusive marcou, né, no 5-0 na final da Liga dos Campeões, mas não é um jogador com uma experiência tão grande assim, e o Luiz Henrique deixa muito claro o estilo de jogo que ele quer, a forma de jogar que ele quer com esse trio de ataque. E a verdade é que a gente teve uma mobilidade muito grande entre os três atacantes. Nem sempre o Mayulu fazia esse falso 9, muitas vezes aberto. Normalmente ele é um ponta, né? Ele joga mais fazendo esse papel mais aberto. E funcionou. Foi um PSG que com essa escalação jogou da mesma forma que a gente viu na temporada passada, com muita intensidade. Assim, o primeiro tempo ter saído, na verdade o primeiro tempo, os primeiros 20 minutos ter sido só 1-0, assim, a Atalanta saiu muito no lucro, muito no lucro. A gente vira para o segundo tempo com um 2-0, que poderia ter sido muito mais. O Carnicec fez algumas boas defesas, acho que ele não fez grandíssimas defesas assim no primeiro tempo, mas ainda assim ele acabou sofrendo muito com uma Atalanta que assim me surpreendeu muito algumas escolhas do Juric. Eu já tenho falado bastante da minha desconfiança para essa Atalanta na temporada. O Juric, sim, tem uma filosofia parecida. Eu até conversei depois, tanto com o Carnicec quanto o Moussa, sobre as mudanças, né, entre o Gasperini e o Juric. E os dois falaram que tem mudanças, claro, mas que o Juric trabalha, assim, quer a mesma coisa que o Gasperini, né? A questão, para mim, essa é uma opinião, uma avaliação minha, é que o Juric, como técnico, ele está abaixo do Gasperini. Então, é você pegar alguém que fazia alguma coisa com uma nota 90 e a pessoa que vai fazer a mesma coisa, mas com uma nota, não sei, 6, 60 no caso, né, valendo 100. Então, por mais que você não mude tanto a filosofia, para mim você baixou o nível, assim, você diminuiu a qualidade e achei que o Juric tomou decisões erradas para essa partida. Ele colocou em campo alguns jogadores inexperientes, alguns jogadores que vinham fazendo boas partidas, como o Zalewski, o próprio Krstovic, que era esperado para ser atacante, foi para o banco e aí ele colocou o Maldini para jogar. O Maldini é um jogador que de vez em quando ele tem assim uns disparates e faz umas grandes partidas. E o Maldini, sim, ele é o herdeiro da família Maldini, ele é atacante. Mas, enfim, talvez o sangue esteja realmente em outra posição do campo, mas ele eu acho que ele é um jogador que pode ser útil em elenco e etc. Mas eu não acho que ele é um jogador para ser titular numa estreia de
de Liga dos Campeões contra o atual campeão, e não é só o atual campeão, é o PSG que joga dessa forma. Então, para mim, o Juric errou, ele realmente tomou decisões assim que, enfim, eu não consegui entender exatamente a escalação que o Juric fez, né, o que ele colocou em campo, e a gente viu uma Atalanta perdida, uma Atalanta dando muito espaço, uma defesa completamente perdida com as movimentações do PSG e que não funcionaram também no ataque. E aí, o De Ketelaere começou a partida, ele que assim, é o líder técnico dessa Atalanta, mas fez um primeiro tempo abaixo, mas aí eu acho que não foi nem tanto culpa dele, acho que foi culpa do coletivo, e ele foi substituído no intervalo. Inicialmente, inclusive, achei que tivesse sido uma escolha técnica do Juric e me surpreendeu, porque a troca do Maldini pelo Kristovic, ok, a gente estava esperando isso aí, né? Porque eu acho que ele já deveria ter começado assim a partida, mas o De Ketelaere me surpreendeu. Mas aparentemente foi uma questão física, tá? Então vamos ficar de olho na situação do De Ketelaere, mas não foi uma opção técnica do Juric de fazer essa troca. Mas enfim, achei que o Juric errou bastante na partida. Voltando agora pro PSG, já falei um pouco sobre o jogo, né? No segundo tempo o Luiz Henrique ainda faz algumas mudanças, mas é um PSG que morde bastante, que movimenta muito os seus atacantes, que faz aquela primeira pressão muito bem, muita intensidade, especialmente no início do jogo. É uma característica desse PSG, né? Tentar, logo no início do jogo, fazer essa pressão, desestabilizar o adversário e já abrir o placar. Foi isso que aconteceu hoje e o PSG fez isso muito bem. Individualmente, eu quero falar aqui do Marquinhos. O Marquinhos faz o primeiro gol, inclusive, num gol totalmente de centroavante. Não é um gol assim de escanteio, de cabeça, é um gol totalmente de centroavante. A movimentação dele entre zagueiros, inclusive, é muito inteligente. O Marquinhos, não só o Marquinhos, né, mas é um PSG que tem essa característica de tentar tornar cada vez mais os seus jogadores versáteis, né? O Lee, por exemplo, hoje quando ele entra no meio campo, inclusive Luiz Henrique está com pouca opção no meio campo, hein? João Neves saiu substituído sentindo, vamos entender ainda se é alguma coisa séria. É um elenco enxuto por escolha do próprio Luiz Henrique. Então, assim, um gol muito importante para o Marquinhos, ele inclusive comemorou apontando para as arquibancadas com a bola embaixo da camisa, porque a mulher do Marquinhos está grávida do quarto filho e a comemoração foi dessa forma. Então, parabéns para o Marquinhos. E aí, duas curiosidades. A primeira é que o PSG e a Atalanta se enfrentaram duas vezes na história, né, jogos oficiais. Essa partida de hoje e aquelas quartas de final em 2020, também de Liga dos Campeões, que estava o Neymar em campo, e que o PSG se classifica, né, e depois chega até a final, mas perde para o Bayern de Munique. E naquele jogo, o Marquinhos também marcou um gol no resultado. E aí a outra curiosidade, que aí não tem a ver com a Atalanta, mas tem a ver com a noite de hoje, é que no dia 17 de setembro de 2013, o Marquinhos marcou o seu primeiro gol com a camisa do PSG. Isso foi também em Liga dos Campeões, um jogo contra o Olympiacos. Então, o 17 de setembro e a Atalanta, dois pontos aí importantes para o Marquinhos, são datas, enfim, coisas curiosas para a gente trazer aqui no vídeo. Outra coisa que eu queria falar sobre tática do PSG, que eu acho importante, atenção, para a gente ficar ligado na temporada, a sensação, assim, do que a gente tá vendo, do que, enfim, eu estou colhendo aqui das minhas informações e sensações, é que o Luiz Henrique quer cada vez mais conseguir utilizar a formação com 3 zagueiros, tá? Ele faz isso, o primeiro tempo eu não consegui ver tanto isso, mesmo que ele não tenha 3 zagueiros de origem, né? Porque eu estava atrás do gol, eu assisto aos jogos de Liga dos Campeões atrás do gol, então a gente não tem uma visão tão grande de disposição tática, né? Inclusive o Luiz Henrique assistiu o primeiro tempo das tribunas justamente para ver isso. Ele falou que vai ser algo que ele vai utilizar mais durante a temporada nos jogos em casa, e aí no segundo tempo ele desce, porque no intervalo ele consegue, com o que ele viu no primeiro tempo, mexer de fato no que ele viu durante o jogo. Obviamente você tem uma visão muito diferente de quando você está na beira do gramado. Então, no primeiro tempo, eu estava no ataque do PSG, então eu não consegui perceber tanto a defesa, estava muito longe de mim. No segundo tempo, isso sim eu consegui perceber já com as mudanças, na hora que entra o Zabarni, o Luiz Henrique não tira nem o Pátio, nem o Marquinhos. E aí ele faz essa defesa com, de fato, 3 zagueiros de origem, mas um pouco mais fixa, mas sempre com essa movimentação e essa fluidez do esquema, né? Que aí no caso ele tinha tirado o Nuno Mendes e aí o Hakimi voltava e aí o Pátio fazia mais de lateral esquerdo, mas ainda assim a sensação que a gente tem é que cada vez mais o Luiz Henrique vai tentar
em momentos da partida, ele já fazia isso, mas cada vez mais, ter 3 zagueiros de função, né, não de origem, ali atrás, para que o Hakimi e o Nuno Mendes sejam ainda mais explorados no ataque, especialmente porque eles não têm... o Nuno Mendes, por exemplo, ele faz isso, né? O gol dele é ele entrando pela diagonal, é ele centralizando e não ele participando de um gol, por exemplo, abrindo e fazendo o cruzamento, que é mais típico de, enfim, de um ala, de um lateral que ataca mais. Então, eu acho que a gente vai ver cada vez mais isso nesse PSG do Luiz Henrique para essa temporada. Que mais eu queria falar por aqui? Deixa eu abrir aqui a escalação para ver se eu queria falar mais alguma coisa. Dos pênaltis, ok. Um dado importante aqui que eu achei, que é algo de atenção, tá? Para esse PSG entender e solucionar. O PSG, vamos lá, peraí, que agora... ok, eu não salvei aqui, mas eu tenho mais ou menos de cabeça. As últimas 8 penalidades que o PSG cobrou, sem ser a cobrança de pênaltis de decisão, né, na Supercopa, o PSG errou 4, hein? Errou, tem uma do Vitinha, tem essa do Barcola de hoje, que eu achei assim... foi uma displicência e uma falta de responsabilidade ali. Eu não sei o que aconteceu com o Barcola, que foi muito ruim a cobrança do Barcola. Precisa levar um puxão de orelha por ter perdido aquela cobrança. Ele recua para o Carniçek. Assim, não pode fazer isso, não dá para você cobrar um pênalti dessa forma. Então tem esse do Barcola, tem um do Vitinha, um do Dembélé e tem mais um quarto aí nos últimos 8 jogos, nos últimos 8 cobranças de pênalti que o PSG teve. Então é algo para o PSG ficar atento, tá? Porque o Vitinha também perdeu na Supercopa, o Barcola agora dessa forma, o Dembélé também perdeu. Então é algo para a gente entender que precisa ser, enfim, tratado ali, né? O diagnóstico já está feito, agora precisa ser tratado. PSG agora, obviamente, tem confrontos de Ligue 1. No final de semana enfrenta o Marseille, inclusive. Então é jogo importante, é jogo grande, é jogo fora de casa e é jogo para manter o PSG no nível alto, mas vamos lembrar, ainda não contará com Dembélé, ainda não terá Désiré Doué e a gente está na espera, claro, por Barcelona e PSG. Esse jogo já no iniciozinho, né, de outubro, 1º de outubro, se eu não me engano. E é para o PSG, de fato, bater de frente com esse Barcelona, né? Mostrar, teve uma estreia de campeão diante da Atalanta, mas a gente está falando de uma Atalanta que não só entrou em campo com muitos erros, como já falei aqui, mas é uma Atalanta em transição, não chega nem perto no nível que a gente viu do Barcelona na temporada passada e que o Barcelona também tem condições de apresentar para essa temporada. Então, muita expectativa para esse PSG e Barcelona, ou melhor, Barcelona e PSG na segunda rodada da fase de liga. O PSG já começando então com os 3 pontos. Na temporada passada também começou com 3 pontos, tá? Mas foi um jogo com um gol do Nuno Mendes, inclusive, 1-0, com uma falha absurda do goleiro do Girona, e depois o PSG se embola na fase de liga e precisa se recuperar naqueles últimos jogos, né? Então vamos ver se dessa vez a fase de liga do PSG será um pouco mais tranquila. Começou com uma vitória em casa, tranquila, com esse 3-0, e na próxima é o Barcelona. Não sai do vídeo sem deixar o like, não custa nada e super ajuda aqui. Comentários e confere, tá inscrito no canal? Se não tá, se inscreve para não perder mais conteúdos como esses por aqui.